Então, nosso encontro está sendo gravado. Hoje nós temos um encontrão, chamado encontrão, porque são 2 horas, né, de muitas trocas aí, muitos conhecimentos. E quem vai ministrar esse encontro hoje sou eu, tutora Adriana, e a tutora Daisy, tá? Estamos aqui está a nossa fotinho. Daisy quer se apresentar? Sim, eu vou só falar. Vou tentar abrir a câmera, tá? Mas a minha internet está oscilando, né? Qualquer coisa vocês já sabem, né? Vamos Pode ficar ver. tranquila, Daisy, pode ficar tranquila. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos nesse encontrão da UC7. Hoje, então, a doutora Adriana e eu vamos falar um pouquinho com vocês aí dessa parte aí que envolve, né, a folha de pagamento, rescisão, né, toda essa parte que envolve a administração de pessoal, né, dentro das organizações. Então, eu sou a tutora Daisy Tisca, eu sou formada, né, em administração de empresas, estou concluindo a graduação em ciências contábeis nesse semestre. Tenho algumas pós-graduações, entre elas, né, gestão de pessoas e finanças, e também, né, fiz mestrado em informática na educação. Mais de 20 anos aí atuando nos ambientes corporativos, sendo que destes 12 anos na educação à distância, né? Então, a frase, né, que me define é a paixão pela educação, né? Amo estar estudando, amo estar aprendendo e compartilhando com vocês. E assim como a gente compartilha, também aprende muito com vocês. Então, espero que seja um encontro muito agradável aí para nós. Sejam bem-vindos. Que legal, viu? E eu sou a tutora Adriana Silva, também aí tenho mais de 20 anos de atuação aí no mercado de trabalho, aí, principalmente na área de gestão de pessoas, mas também alguns encontros aí com a contabilidade, parte financeira. Sou formada em ciências contábeis, sou pós-graduada ali em perícia, auditoria e contabilidade, que é uma área que eu gosto muito, né? Então, sempre tentei voltar para essa área da contabilidade. E assim, né, eu estou aqui, né, na docência já fazem 3 anos, fez agora dia 16 de maio, e caminhando, né, assim, em passinhos pequenos aí, com essas trocas aí, tentando passar todo o meu conhecimento para vocês. O que me define aí, né? Uma frase que me define muito é paixão pelo propósito. Qual é o meu propósito, né? De passar o meu conhecimento aí para vocês, de ajudar vocês a serem bons profissionais aí na área que vocês escolherem. Então, contem comigo e espero que nós tenhamos aí uma noite muito agradável e muito cheia de conhecimentos, ok? Então, vamos iniciar. Eu vou iniciar e a tutora Daisy depois ela vai passar a parte de cálculos para vocês, tá? É exatamente um pouquinho diferente da forma como eu passei da última vez que a gente trabalhou na planilha, mas vocês não fiquem, não fiquem, como é que eu vou dizer, ansiosos, porque ela vai explicar linha por linha, né? Então é muito tranquilo. Que eu disse que eu ia trazer cálculo para eles, né? Desde o último encontro que eu tive com eles. Mas como Ah, hoje é um encontrão, é sim. muita matéria, né? Então a gente resolveu facilitar, né? Ao invés de a gente ir para o cálculo, porque demora um pouco, tá, pessoal? E é importante essa parte do conteúdo, essa parte teórica primeiro, porque ela fundamenta também os cálculos, né, que serão apresentados depois. Exatamente. Então vamos iniciar aí. Vamos começar. A gente tem uma introduçãozinha aqui. Se o cálculo pode ser quinta, a Letícia quer cálculo na folha. Letícia, quinta-feira, eu não sei se eu tenho encontro com vocês. Eu acho que eu não tenho, mas a gente pode fazer um encontro de cálculo, sim. Eu vou dar uma olhada, de repente eu troco com alguém e a gente faz um encontro só de cálculo, combinado? De cálculo naquela, ela quer aquele cálculo de planilha no Excel, Daisy. É que Certo. eu fiz no encontro passado com eles e eles gostaram muito, eles aprenderam bastante, então por isso que eles estão apreensivos. Mas, gente,
Vamos focar hoje aqui para que vocês também tenham conhecimento dos conceitos, das leis, de como que se forma esse departamento, que isso aqui é muito importante, não é só cálculo departamento pessoal, tá? A gente tem todo um contexto por trás disso, tá certo? Por isso que nós estamos aqui hoje e vão ser 2 horas de encontro para que vocês tenham esse conhecimento, ok? Tudo é conhecimento. Vamos aí, vamos focar e vamos tentar assim a gente vai tentar ser mais sucintas possível, mas nós vamos tentar trazer tudo o que abrange ali dentro do departamento pessoal, tá? Então aqui, ó, nós temos uma introdução, né, que falar de um tema tão importante como rotina trabalhista, legislação e cálculo envolve e cálculos, né, envolve destacar a complexidade e a relevância desses aspectos no contexto empresarial e legal. As rotinas trabalhistas, elas são fundamentais para garantir o cumprimento das leis que regem as relações entre empregados e empregadores, tá? Abrange assim a contratação, abrangendo da contratação ali do início, né, do colaborador, até mesmo a rescisão de contrato de trabalho. Então, pessoal, a legislação trabalhista, ela surge no momento em que o empregado, ele assina ali a sua carteira de trabalho, assina o seu contrato de trabalho, até o dia em que ele sai daquela empresa. Então, ele é assistido por essa legislação trabalhista, tá? E ela, por sua vez, ela estabelece os direitos e deveres das partes dos envolvidos, sendo essencial para proteger, né, os trabalhadores e assegurar um ambiente laboral justo. Então, ela serve tanto para o âmbito, né, do empregador como para o empregado. Tá? As duas partes são regidas e protegidas, né, amparadas por essa lei. Então, a legislação, ela é um guarda-chuva no que tange a gestão de pessoas aí, né? Esse movimento aí que a gente conhece como o trabalhista. Os cálculos trabalhistas, por fim, são cruciais para determinar salários, benefícios, horas extras, todo aquele aspecto financeiro ali, né, que envolvem o empregado e o empregador. E nessas discussões aí, a gente vai explorar, né, os elementos que entrelaçam, impactam diretamente a dinâmica conforme as práticas laborais aí das organizações, ok? Então, esta é uma pequena introdução, mas a gente vai começar aqui com o bicho-papão. Quem é o bicho-papão dessa história? O E-Social. Alguém sabe o que é E-Social aqui? Pode falar para a tutora? Se não sabe, tudo bem, a gente segue. E-Social, pessoal. E-Social foi uma plataforma digital elaborada. A gente vai. A gente vai no decorrer do curso, a gente chega lá, Bruna, com todas essas informações, ok? Vocês precisam. Aqui a gente vai estar segurando cada assunto envolvendo ali o trabalho, tá? Na verdade, Então, A Bruna está perguntando, né, se é onde está todas as informações dos colaboradores, como remuneração, né? Ou seja, é a vida do tá. trabalhador que está no e-social. Tá, desculpa, Bruna, eu entendi errado. Eu entendi que você estava pedindo ali as informações. Não, então tá. Vamos lá, Bruna. O e-social é onde estão ali, onde esta plataforma ela foi iniciada ali com o governo federal, né? O governo federal trouxe ela com o propósito de centralizar as informações dentro desta plataforma e depois enviar para os órgãos, para os entes federados, né? Que a gente chama. Quem são os entes federados?
são ministérios aí do governo, né? Como o Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal. Quem mais aí, né? Tem outra, Previdência Social, principalmente. Então, esses órgãos aí, eles ficaram, né? Por trás desse e-social. Dá para se dizer assim, o e-social a gente coloca ele no meio e o e-social que informa esses entes federados. Quem é que cuida desse e-social? Receita Federal. Tá? A Receita Federal que fez todo o desenvolvimento, ela que fez ela que abrangeu todo esse e-social, foram os técnicos deles lá que elaboraram toda essa plataforma juntamente com os demais órgãos do governo, tá? Juntamente com o Ministério do Trabalho, trazendo ali o que ele precisava, Ministério da Previdência, e outros tantos aí que englobavam toda estas informações que eles precisavam. Então, o e-social, ele é uma plataforma que ele é como é que eu posso dizer? Ele é voltado, né, para essas. Ai, eu que te peço desculpa porque eu tinha entendido outra coisa, Bruna. Então, o e-social ele é voltado para essas informações. O e-social é uma lei? Não, ele não é uma lei. Ele é um sistema. Só que ele é um sistema previsto em lei, tá? Previsto em lei. O que acontece aí com esse e-social? Ele simplesmente ele é o dedo duro de tudo que está acontecendo dentro das empresas. Pensem assim. Ele que fala tudo que está acontecendo, de certo e de errado, é o e-social, tá, pessoal? Então, aqui nós começamos a entender quem é como que a gente envia esse e-social, como que a gente faz? Gente, quem é que fez a atividade 1 da UC7? Lembra lá o S2190? É um evento do e-social. Então, ali vocês estavam aprendendo a enviar uma admissão preliminar. E vocês estavam respondendo. Eu já explico, tá? Eu já explico. É Inayara, né? Já explico. Já te explico aí como se faz, tá? O que que acontece aqui? O e-social, então, é eventos que a gente vai mandando para o governo federal, certo? Então, quando a gente abre uma empresa, lá na UC2 vocês abriram empresa, né? Vocês fizeram ali um checklist, depois vocês preencheram o contrato, aí vocês fecharam lá no PI de vocês algumas empresas lá que vocês abriram, ou documentos. Muito bem. Tudo aquilo ali que vocês fizeram lá na UC2, ela é enviada aqui, ó, nesse grande evento aqui do E-Social 1000, S1000. Como assim, doutora? O E-Social, as empresas nascem e já devem, como é que eu vou dizer, estar cadastrada dentro desse sistema do E-Social. Como que as empresas são cadastradas? Através de um ERP, né? Quando a gente cadastra a empresa ali, e aí a gente faz esses envios lá das tabelas iniciais, tá? O que são as tabelas iniciais? A certidão de nascimento desta empresa. Então, aqui eu vou enviar o S1000, que são as informações ali do colaborador, da empresa que eu abri, que ali é o contrato social, CNPJ, tudo aquilo que vocês fizeram lá na UC2. Depois eu vou mandar o S1005, que é a tabela do estabelecimento, se tem filiais, se tem obras, né? Ou se tem unidades, ou se tem alguns órgãos públicos, né? Se for empresa pública. O S1010, tabelas de rúbrica. Opa, o que são tabelas de rúbrica? São eventos que nós vamos usar dentro da folha de pagamento. São eventos que nós vamos usar dentro da DCTF Web para que nós possamos pagar a folha, né? Para que nós possamos fazer o cálculo de folha, enviar para o e-social, conseguir pagar os nossos empregados e conseguir recolher os nossos tributos, né?
e também fazer ali o recolhimento do FGTS. Essas são tabelas de rúbricas que a gente chama. Também tabelas de lotação tributária. O que são as lotações tributárias? São as lotações onde nós vamos ter que pagar cada tributo desse. Nós temos a lotação tributária da Receita Federal, nós temos a lotação tributária da Previdência Social, lá agora a DCTF e o Web, lá o MIT, né, que a gente já vai falar também, entra nessa lotação tributária da empresa. Então, tudo que a empresa recolhe ali, se ela recolhe PIS, COFINS, CSLL, tudo isso vai ficar dentro desse S1020. Ah, tu conhece o MIT, Bruna? A Bruna já conhece, ó. Então, a gente vai falar um pouquinho também. Que bom que você conhece, né? Você ajuda a gente aqui também. Então, e a tabela do S1070, ela é uma tabela que ela é exatamente quando se tem processos administrativos e judiciais. Processos administrativos são na esfera dos órgãos públicos, que são aqueles PADs, aqueles processos lá de ordem pública. Processos judiciais, aqui também entra alguns tipos de processos judiciais, como como é que a gente pode falar, os lucros, aqueles lucros, como é que a gente arbitrados, algumas coisas nesse sentido, porque aqui, nesses eventos iniciais, nós estamos só informando empresa, tá? Aqui a gente não informa empregado, aqui é só a empresa. Então, a gente vem aqui para os não periódicos. Os não periódicos é tudo que se refere aos empregados, tá? São aqueles que não são evidenciados mensalmente. Então, se eles não são evidenciados mensalmente, é porque eles acontece esporadicamente, mas é tudo referente ao colaborador. Nós já informamos a empresa lá nos iniciais, agora nós vamos aqui para o colaborador. S2190, admissão de trabalhador no registro preliminar. Atividade 1 lá de vocês no C7. Aí eu enviei o S2190. Acabou ali? Não, não acabou. Depois que eu envio o S2190, já está dizendo uma admissão, um registro preliminar é um registro que não é contínuo, né? Ele é preliminar, ele só está ali por um período e ele vai ser eliminado ali. Então, eu preciso, na sequência, enviar o S2200, que é a admissão do trabalhador. Esse é o registro da admissão, não é o S2190, tá? É muito equivocado quando se diz assim, eu mandei a admissão no S2190 e pronto. Não, a gente mandou registros preliminares, não se confunde com admissão, tá, pessoal? Guardem isso no coração de vocês. Agora, o que é a admissão? S2200, aí sim enviamos a admissão. Quando usamos o registro preliminar, nós temos um tempo de mandar o S2200 até o dia 15 do mês subsequente, tá? Por quê? Porque nós enviamos o S2190 24 horas antes do início das atividades daquele colaborador, 24 horas antes da admissão daquele colaborador, tá? Dele assinar o contrato de admissão. Então, eu já mandei. Então, eu estou quites com o governo no quesito de informação. Eu não sou penalizada. Então, ele vai me dar um tempo ali, até o dia 15 do mês subsequente, para que eu consiga arrumar aquela admissão ali do trabalhador certinho, com documentos que faltaram, talvez com informações que faltaram, informações pertinentes a essa admissão. Deixa eu ver aqui. Mas eu só descobri esse evento porque trocamos de sistema e fui mandar um registro, porém estava faltando algumas informações. Sim, exatamente, é para isso mesmo. Faltou informação, vamos usar, a gente tem ali, o governo entregou tudo prontinho para que a gente não
omitisse nada. Então, a gente não pode omitir, a gente envia com esta informação. Tutores, se eu esqueci de enviar o S2190 e vou acabar enviando a admissão atrasada, a empresa vai ser notificada. Quando o e-social ele entrou, né, assim, porque o e-social ele entrou em 2000 e ele começou a ser elaborado lá em 2007, tá? Que ele era uma coisa totalmente diferente. Era uma briga com a Receita Federal e a Caixa Econômica, porque a Receita Federal ela precisava da parte da Previdência Social, né? Ela que cuidava ali a parte da Previdência Social das obras, das empresas. E a Caixa Econômica Federal fazia o quê? Recolhia o FGTS, pagava dia 7 e tinha até o dia 5 para enviar para a Caixa Federal. A Caixa Federal, para a Receita Federal, levava de 10 a 20 dias para enviar as informações. E a Receita ficava lá esperando, que a Receita é mais ágil, né? Ficava esperando e muitas vezes notificava empresas e não era para ter notificado, então eles queriam acabar, né? Eles queriam se separar da Caixa. E eles inventaram essa plataforma. E quando eles inventaram essa plataforma, a plataforma foi tão genial que o Ministério do Trabalho viu uma baita de um potencial aí para as informações, juntamente à Previdência Social, e outros órgãos, né, também viram esse potencial. Porém, o e-social só entrou em 2018 porque a Caixa trancou. A Caixa começou a trancar, porque a Caixa não queria largar o osso do FGTS, tanto que não largou até hoje, né? Hoje existe um sistema do FGTS digital separado. Porém, o que a Receita Federal disse? Que só deixaria a Caixa administrar esse FGTS separado, porém as informações seriam via e-social, porque o e-social é que está cuidando de todo esse vínculo aí do trabalhador, tá? O S2205, alteração de dados cadastrais do trabalhador. O 2206, alteração de contrato de trabalho. Então, 2205 é para quê? Troca de endereço, troca de telefone, tudo que for ali no cadastro, que mexeu com o cadastro do trabalhador, esse gatilho vai gerar automaticamente, tá? Lá dentro do sistema ERP. E dia 15, ele já vai ali automaticamente, quando a gente já faz ali as obrigações ali de envio para o e-social, ele já vai no meio ali, tá? 2206, quando a gente faz a alteração no contrato de trabalho, que é aquela alteração que vocês fazem lá na atividade 3 da UC7, que é um aditivo contratual do IAN, salvo engano, que ele passa de auxiliar de contabilidade para de auxiliar para assistente, né? Então lá vocês trocam cargo, vocês trocam cargo, que mais? CBO, vocês trocam, obviamente, né? Trocou o cargo, tem que trocar o CBO, vocês trocam o salário dele, e isso aí vai nesse evento aqui 2206, tá? Porque quando vocês fizeram aquele aditivo contratual, gerou esse 2206 aí para enviar lá para essa informação para o Ministério do Trabalho, via e-social. 2210, comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT, né? Que daí isso aí já fica lá na parte do SST, mas é um evento não periódico e é um evento também que é administrado dentro do departamento pessoal. O 2230, que é afastamento temporário, que também entra em afastamento de férias, tá? Que é o 2230. 2240, condições ambientais do trabalho, que é o nosso PGR, né? Hoje, que antigamente era o PPRA, agora é o nosso PGR. S2298 é reintegração, muito usado aí nas repartições públicas, né? O S2299, desligamento, que é a demissão. O S2300, que é trabalhador sem vínculo, né? O estatutário. Quem é o trabalhador sem vínculo? Os autônomos, né? Aqueles que prestam serviço lá através de um RPA. Então, ele é
cadastrado no S2300. E o S2306 é quando a gente faz alguma mudança nesse contrato de trabalho aí do trabalhador sem vínculo ou estatutário. Deu para entender até aqui, gente? Seguimos, então. O S2399, trabalhador sem vínculo, aqui saiu erradinho, tá, pessoal? Trabalhador sem vínculo de emprego estatutário. Esse aqui não é, tá? Isso aqui deu um errinho aqui. Esse 2399 é fechamento de folha, tá? Se vocês quiserem riscar aí, coloque aí. É fechamento quando a gente fecha o e-social, o 2399. Até eu tenho que ver isso aí, depois eu vou arrumar esse material e deixo lá linkado no encontro, tá? Lá quando vocês clicarem na planilha, vai ter material se vocês quiserem substituir o de vocês, vai estar arrumado esta informação aqui, tá, pessoal? Me desculpem aí, mas foi na correria e eu acabei não vendo esse erro aí. 2500, processos trabalhistas. Quando um empregado que trabalhou um tempo dentro da empresa coloca lá na Justiça do Trabalho, agora também tem que enviar pelo e-social, tá? Vem o processo, vem todas as demandas, cadastra-se dentro do sistema de folha e esse processo trabalhista vai também lá para o e-social. O S2501 vai para as informações de contribuições decorrentes, né, que são o INSS, o FGTS, o que o juiz mandou, né, recolher. O S3000 é de eventos. Fui lá, fiz uma folha, coloquei uma hora extra que não tinha. Tenho que corrigir, tenho que retificar. Então, eu posso excluir aquele evento, sim, desde que eu vou fazer, né, ali a retificação, vou fazer a exclusão, vou mandar ali, dizendo, né, que foi um equívoco, blá, blá, blá. Daí eu faço a exclusão através do S3000 e aí eu consigo refazer novamente ali a folha da pessoa e fazer todo o envio novamente, tá? Mas por que ele está no evento não periódico? Porque não é para ser usado, a não ser quando a pessoa erra mesmo, mas tem como ajustar. Tem esse evento aí, tá? E o S3500, que é a exclusão de eventos também de processos trabalhistas. Lancei um evento lá, não era aquele ali, acabei errando. Vamos dizer que um evento de INSS, sei lá, de imposto de renda, de FGTS, acabei errando, preciso retificar. Então, tenho como, tá? Vou beber água aqui. Coisas do home office, né, pessoal? Nem se preocupe. Acontece. Me perdoa. Me perdoa. Aqui em casa é o gato passando, tentando derrubar o note daqui a pouco. Ai, me Coisas de perdoa, quem me desculpa, de verdade. Eu achei que o meu estava desligado. desligado aqui, estava ligado, me perdoa. Mas assim, ó, é feito com rendimento, teve ali o recolhimento do imposto de renda. O que acontece, né, gente? O imposto de renda, dependendo da situação, ele só vai ser recolhido no próximo mês. Então, se a folha de pagamento não for paga dia 30, for paga dia 5, esse valor aí do imposto de renda, ele só vai ser recolhido, ao invés de ser dentro daquele mês, só no próximo mês subsequente, tá? Então, vejam bem como que fica. Eu recebi a folha do mês de abril, eu recebi a folha em maio, só que eu recebi a minha folha dia 5 de maio. Então, o meu imposto de renda, ele vai ser descontado só em junho, tá? Por quê? Porque ele passa a contar como regime de caixa.
porque ele passa a contar do dia ali não como regime de competência, porque se fosse de competência, ele era competência do mês de abril, mas como é regime de caixa, eu recebi em maio, daí ele conta como maio e vai ser só colocado lá em abril. Então, esse 12,10 no primeiro mês, ele não é informado, ele é informado a partir do segundo mês, tá? 12,60. Comercialização de produtos rurais de pessoa física. Então, é comercialização de qualquer produção aí rural de pessoa física. Então, a pessoa tem alguma coisa pequena aí, um mercadinho pequeno, é um produtor rural, vende ali alface, couve, vende essas coisas rurais. Então, ele vai ter essa comercialização e ele vai enviar esse S1260 aqui quando ele for lá fechar lá os seus tributos lá. Geralmente quem faz isso é uma cooperativa, tá? Contratação de trabalhadores avulsos não portuários também, isso aqui é muito importante, porque esses avulsos não portuários são aqueles que ficam na estiva, que trabalham descarregando containers, que trabalham dentro de navios. Então, eles são uma contratação que são muito pequenas, sabe? São muito, assim, trabalham 1, 2, 3 dias, uma semana, 15 dias, e quando faz essa contratação deles, tem que fazer a admissão, paga-se ali salário, FGTS, recolhe INSS, recolhe imposto de renda, faz tudo isso, tá? Informações complementares, o S1280 são informações complementares aos eventos periódicos. Faltou algum tipo de evento periódico? E naquele momento ali, esse S1280, vamos dizer assim, ó, vamos exemplificar. Eu fiz uma folha de pagamento e faltou pagar ali uma hora extra para aquele colaborador. Então, o que que acontece, né? Essa informação complementar ao evento periódico, eu não vou refazer toda a folha dessa pessoa, porque eu já recolhi FGTS, eu já fiz várias informações. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar ali a hora extra e vou fazer um complemento com o S1280 desse evento aí, desta folha de pagamento. Então, para que vocês vejam que é tudo muito tranquilo. O E-Social, ele pensou em tudo, né? Para que a empresa não deixe de informar, tá? O S1298 é reabertura de eventos periódicos. Preciso reabrir uma folha, tá? Por quê? Porque faltou pagar uma hora extra para aquele colaborador, faltou pagar um DSR, faltou um cálculo daquele trabalhador. Então, vou reabrir a folha, vou refazer aquele cálculo, vou refazer tudo que eu tenho que refazer ali, todos os meus, né, os meus recolhimentos, e depois eu volto ali com S1299 fechando esses eventos periódicos. Até aqui tudo bem, pessoal? Na verdade, né, Adri, o E-Social, ele previu ali tudo, né? Tudo. Só que o que às vezes confunde é esse um monte de números, né? De S, de evento. Então a gente precisa ter uma colinha. Os mais utilizados a gente acaba decorando, né? Mas os Exato. demais a gente precisa ter uma colinha ali para não se perder, né? Para saber como fazer dentro do E-Social. Então tá, vamos seguir aqui. Vamos falar então agora da DCTF Web. Então a gente falou um pouquinho de E-Social, né? Que é as informações que a gente necessita, e aqui eu passei tudo que a gente informa ali dentro através desses S's aí. Claro que ele tem mais funcionalidades, mas que não agora não é hora de a gente explorar, porque não é um curso de E-Social. Aqui é um curso assim pincelando ali sobre departamento pessoal, tá? Então a gente vai falar da DCTF Web. O que é a DCTF Web? É basicamente, né, um instrumento ali na área tributária. Então, ela também é uma plataforma, né? Ela é dentro do ECAC. O que é o ECAC, né? O ECAC é o programa da Receita Federal, onde a gente informa todos os tributos ali, inclusive o imposto de renda. Então, a DCTF Web, ela vem dentro do ECAC e vem ao encontro
Na graduação, nós vemos mais sobre E-Social? Acredito que não. O É, E-Social... ele Oi, é pode muito, falar. ele é mais do técnico ali, que a gente passa a parte operacional mesmo, e em cursos livres, né, Adri? Que diz para É, poder se aprofundar. Na graduação é mais a parte teórica mesmo, né? Até no técnico né, vocês veem muito mais essa parte prática da contabilidade do que numa graduação. é verdade. Então, o que que acontece aqui, né, pessoal? A gente explora aqui um pouco mais de leis, de E-Social, dessas coisas todas, para que vocês fiquem sabendo, né, como que é. A graduação, vocês vão pegar somente os termos técnicos ali, orientado àquele curso, mas assim, vocês se aprofundarem dentro dessa legislação, desse TF Web e social, vocês não vão conseguir se aprofundar dentro da graduação. O que vocês podem fazer daqui a pouco, né, quando estiverem lá na graduação, é fazer um curso paralelo. Ou também, muito legal, é vocês entrarem dentro do site da Receita Federal, dentro do site do governo federal e acessar a social, acessar a DCTF Web, porque ali tem tudo também, né? E ali, com muita leitura e dedicação, vocês conseguem aprender bastante, tá? Então, a DCTF Web, ela veio o quê? Ela veio para fechar essas informações e ela veio também para levar as informações lá para a Receita Federal. Então, ela leva essas informações para a Receita Federal e faz o cálculo e emite a guia. É para isso que serve a DCTF Web, tá? Então, ela serve ali para confissões de dívidas, ela se destina ali para fazer todo aquele cálculo. O E-Social se destina a informar, DCTF Web se destina a calcular, tá? Então, ela cruza os dados ali, né, com a Previdência Social, ela cruza os dados com a DCTF, com a DCTF PGD, ela cruza os dados com a EFD Reinf e aí faz um compilado todo e faz a guia ali, que é a DAS, o DAS, né, que é ali o documento ali de arrecadação social, salvo engano. Tá, pessoal? Mais alguma dúvida da DCTF Web? Não? Então vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouquinho de MIT, né? O que que é o MIT? O Módulo de Inclusão de Tributos. Ele foi criado para unificar e substituir a DCTF, mas não a DCTF Web. Ele vai substituir a DCTF PGD, que é aquela DCTF, né? Que é o Programa Gerador de Declaração, que ele faz ali as apurações do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, da contribuição social, do PIS, do COFINS, do IPI. Então, ele veio, né, o MIT, por que que foi substituindo ali a DCTF PGD? Porque o MIT ele vai fazer ali a integração junto com a DCTF Web. Então, ao invés de sair várias guias agora, é uma única guia para uma única empresa. Então, em apenas uma guia dentro da DCTF Web vai ter o que para recolher? Vai ter previdência social, vai ter o imposto de renda, vai ter o PIS, vai ter o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, vai saindo tudo e tudo certinho ali dentro daquele DAS. Então, é uma única guia para vários impostos, todos com uma data de recolhimento, com a mesma data de recolhimento. Então, era esta a ideia da Receita Federal e agora eles conseguiram fazer, tá? Aí eu trouxe aqui o mapinha do MIT, né? Ó, então o MIT ele substitui aqui a DCTF PGD e ele informa a DCTF Web. O que que ele faz? Ele vai lá, busca toda aquela informação da DCTF PGD e traz ali para dentro dele. Por quê? Porque lá tem várias informações, como eu disse antes, tem informações de PIS, de COFINS, de imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica,
IPI, né? Então ela precisa, esse MIT, ele vai lá e busca cada uma dessas informações, que antes era feita uma por vez, acessava ali a DCTF, né? Ia fazendo um de cada vez. Agora não, agora o MIT traz todos e vai e informa a DCTF Web. O E-Social informa a DCTF Web. EFD-REINF, a CP, né, informa a DCTF Web. E a EFD-REINF-RET, né, que é a retificadora, informa também a DCTF Web. Então, acabou que unificou tudo numa só. E ficou muito mais fácil para as empresas hoje, para os escritórios de contabilidade, porque acabou unificando tudo. Claro que o escritório de contabilidade ou as empresas têm que conferir, ver se realmente, né, os valores são a mesma coisa. Muito mais fácil, né, Bruna? E as declarações e emissões de encargos, né? O que são as declarações, pessoal? São as declarações obrigatórias, né, dentro do âmbito ali empresarial, né, que são as declarações trabalhistas. Essas declarações, ó, veja bem o que eu coloquei aqui, ó. Declarações trabalhistas é bom ficar de antenas ligadas. Eu coloquei antenas ligadas. Bom, vocês já viram, né, que a tutora aqui não tem papas na língua, né? Já deu para notar. Antenas ligadas, porque hoje com o e-social não há desculpas para não declarar. Então, eu já coloquei aqui, ó, fique de anteninhas ligadas, né, gente? Claro, não é justificativa falar besteira na frente dos alunos, né? Mas, de vez em quando sai. Então, declarar as ações do departamento pessoal é essencial para estar em conformidade com as leis trabalhistas que refletem a integridade e responsabilidade da empresa. Essas declarações vão de constituição da empresa, passando pelas admissões, demissões, saúde e segurança do trabalho, folha de pagamento, processo judicial, recolhimento de encargos através da DCTF, web, que a gente já falou, FGTS digital, guias de documentos arrecadados de arrecadação social, que são as DAS, tá? Então, essas são as declarações e emissões de encargos. Esses são obrigatórios, por isso que eu coloquei aqui, tá? Na verdade, né, Adri, o que acontece é que se fecha um cerco, né? Não tem mais como não declarar, né? Não tem mais como justificar, né? Esqueci, aconteceu uma falha. Não, tá tudo integrado, que é uma forma também, né, da esfera. A esfera federal também garantiu o recolhimento, ou pelo menos, né, a declaração, né, do que se tem a pagar, né, dos impostos que se tem a pagar. O recolhimento é outro, é outro patamar, né, outro assunto, não, né, Adri? É confissão de dívida, no Isso. caso, né? Isso é confissão de dívida. Agora, se vai pagar ou não, depois é outra coisa, né? Aí é Mas outros isso meios. aí, exatamente. Mas a empresa não pode deixar de confessar, de reconhecer as suas dívidas ali com o governo. Então, isso é para reconhecimento de dívida. Outra coisa que eu quero ver com vocês aqui. Vou pedir desculpas novamente. Hoje é a noite das desculpas, né? Porque eu quis fazer um mapinha, né? Um mapa mental aqui para trazer o que é o departamento pessoal para ficar legal para vocês. Só que ficou desfocado aqui porque eu fiz na inteligência artificial, não vou mentir. Só que quando eu fui passar para o Canva não aceita. Então, agora, na próxima vez, a gente vai arrumar melhor o material ali, daí vocês podem baixar, tá bom? Vai ficar no PI de vocês. Então, aqui, pessoal, o que é o departamento pessoal? Do que nós estamos falando, né? Então, vamos lá. Ele tem natureza burocrática e operacional. Essa é a natureza do departamento pessoal. Burocrática por quê? Porque envolve a documentação e registros, né? Formais de colaboradores. Responsável por arquivar, gerenciar contratos históricos e dados pessoais. Operacional porque foca nas atividades do dia a dia relacionadas à gestão de pessoas.
inclui o controle de ponto, folha de pagamento e benefícios. Então, esta é a natureza aqui do departamento pessoal, tá? Agora nós vamos ver a finalidade dele. Qual é a finalidade do departamento pessoal? Aplicação de legislação trabalhista, garantir o cumprimento da lei, tá? Então, nesta aplicação da legislação trabalhista, o departamento pessoal ele é responsável por assegurar que as leis trabalhistas sejam seguidas. Implementa políticas e práticas que atendem às exigências legais, perdão. Garantir o cumprimento da lei, desde a chegada do colaborador até a saída do colaborador. Então, na chegada, acompanha processos de admissão e documentos iniciais. Realiza treinamento sobre os direitos e deveres. Até a saída dos colaboradores, gerencia o desligamento e rescisão contratual e assegura o cumprimento das obrigações legais de saída, até a saída do colaborador. Então, o departamento pessoal, ele vai cuidando do colaborador desde a entrada até a saída, até o último momento. Enquanto tiver registro, enquanto tiver alguma coisa ali, é isso aqui que ele precisa ter ali essa obrigatoriedade ali com o colaborador. É uma das finalidades do departamento pessoal. Vocês Tá? conseguem perceber a importância que o departamento pessoal tem dentro, né, das organizações, né? Porque afinal de contas ele cuida, né, de todos os aspectos legais, né, e também aspectos de pagamento do colaborador, né? Que afinal de contas que é quem faz a empresa andar, né? 100 pessoas trabalhando, né, vendendo sua força de trabalho para a empresa não anda, ela não acontece, né? Então, olha quanto o departamento pessoal tem um papel estratégico, né? Cuidando desse colaborador, de todo aspecto legal e também cuidando da empresa, porque afinal de contas, no momento que o departamento pessoal cuida, né, dos vencimentos, cuida dos valores, dos recolhimentos, né, informa o E-Social, gera DCT Web, errei o nome. Tudo isso faz com que as coisas sejam dentro, né, do que é exigido pela lei. Então, de certa forma, é uma proteção para a empresa também, né? Então, olha o quanto é importante o trabalho do departamento pessoal, sem contar que lida, né, com valores não físicos, mas com valores da empresa e valores também do trabalhador, né, que vai receber o seu salário, vai receber suas férias, seu décimo, ou até mesmo seu desligamento, e também com valores de apuração de impostos, né? Então, olha a importância que tem o departamento pessoal dentro das organizações. Por isso que a gente gosta, né, Adri? Por isso que a gente gosta e a gente traz e a gente fica meia louca dentro do departamento pessoal, né? Porque departamento pessoal para trabalhar tem que ter, né? Tem que muito ter. Prazo, muito detalhe. É muita coisa assim. Então a gente tem que ter aquela certeza de que a gente vai ser operacional o tempo todo, né? Bem assim. E quais são as rotinas do departamento pessoal? Ele tem as rotinas burocráticas e operacionais. Burocráticas porque processos que necessitam de documento formal, incluindo as admissões, as demissões, atualização, cadastro, folha. Então, tudo isso é uma burocracia. Operacional por quê? As rotinas diárias que envolvem a interação com os colaboradores, abrange também a gestão de benefício e acompanhamento de férias. Então, isso é operacional. E todas as rotinas diárias que envolvem a interação com o colaborador. Vamos supor aqui. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O colaborador, ele usa EPI, tá? Ele trabalha, ele recebe insalubridade, ele usa EPI. Onde é que fica guardada a ficha do EPI? Dentro do prontuário do colaborador. Então, quem é que fica responsável por esta operação do EPI do colaborador? Não é o almoxarifado. O almoxarifado entrega e anota na ficha. Quem fica responsável pela rotina é o departamento pessoal. Então, o departamento pessoal ele vai muito além do que às vezes a pessoa pensa. Ah, é só fazer admissão, demissão, uma folha de pagamento. Ah, é muito fácil. Não, o departamento pessoal ele exige conhecimento também, tá? Aí eu trago aqui
Olha só os objetivos principais. Ele está um pouquinho pequeno, tá, pessoal? Mas ele tem aqui os objetivos principais dele é cumprir as leis, garantir, né, que a correta entrega da documentação. Aí ele cumpre as leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, né, que a gente já falou. Trabalhista porque toda a documentação, desde a admissão até a demissão. Previdenciárias, todos os afastamentos, todo o gerenciamento ali de contribuição de benefício previdenciário, acompanhamento de aposentadorias, de pensões, isso tudo é previdenciário. Fiscais, garante que a empresa cumpra com suas obrigações fiscais, né? Preparando documentos ali para auditoria e fiscalização, né? Tem muita auditoria dentro de um departamento pessoal. Então, quem é que prepara a auditoria? É a contabilidade? A contabilidade só leva o nome. Quem prepara lá é o departamento pessoal. Tudo que for relacionado à gestão de pessoas e pessoal, quem vai preparar toda a documentação é o departamento pessoal, como folha ponto, separação de folha ponto, separação de folha de pagamento, separação ali de recibos de pagamentos que antigamente era assinado. Se não tem uma gestão aí de um sistema bom aí para ter já os pagamentos, já saindo diretamente para o banco, o colaborador tem que assinar recibo de pagamento. Então, isso aí, quem é que faz toda essa gestão? Departamento pessoal, né? Ó, também aqui, ó, garantir, né, a correta entrega aí das documentações para a empresa, para o empregado e para o Estado. Quando a gente fala para o Estado, é para o governo, porque segurar aí para a empresa, né, segurar as empresas, que as empresas recebam e mantenham aí as suas documentações necessárias, garante que o contrato e o registro estejam em conformidade, né, os contratos de trabalho, garantindo para a empresa que esteja em conformidade, porque um contrato errado é problema para a empresa, tá? Não é problema para o empregado. O empregado só sai ganhando quando o departamento pessoal erra lá um CBO, quando o departamento pessoal erra um horário, quando o departamento pessoal erra um cargo, porque daqui a pouco já pensou registrar aí um técnico de contabilidade como um contador? Gente, é muito grave isso, tá? E eu não tô falando assim para assustar vocês. Isso é grave porque depois que entrou lá no e-social, registrou na carteira digital através de um CBO errado, a empresa vai ter que responder. E muitas vezes o empregado não vai querer baixar salário, né? O empregado vai estar registrado lá como um contador e a empresa tem um plano de cargos e salário e a tua folha já vai lá e já coloca aquele valor lá para o colaborador. Se vocês não conseguem enxergar isso antes de fazer esse pagamento para o colaborador, depois que faz o pagamento, vocês conseguem baixar até porque salário não se baixa, né? Não se reduz salário. Vocês conseguem baixar, vocês conseguem ajustar, mas vocês vão ficar em débito com aquele trabalhador a vida toda, vão ter que pagar alguma coisa para aquele trabalhador a mais, para suprir aquele salário, porque salário não pode se baixar. É lei, não se pode reduzir salário do nada. Então, por isso que a pessoa tem que cuidar tanto quando trabalha no departamento pessoal. Tem que, assim, ó, ficar ligado, como eu disse, né? O tempo todo ali em folha, em contrato, verificar uma, duas, três, quatro vezes se é realmente aquilo ali, para depois colocar no sistema, para depois enviar para o governo, porque senão é muito complicado. E para o Estado, né? As responsáveis por declarações, documentos exigidos pela auditoria, o departamento pessoal ele colabora com as auditorias e a fiscalização governamental, porque muitas vezes tem aí uma auditoria da Previdência Social, quem é que vai ajudar? Não é a contabilidade, não é o financeiro, né? É o departamento pessoal que vai lá meter a mão e resgatar toda a documentação, até porque é conhecida do departamento pessoal e não dos outros. Então é isso que é o objetivo principal aí do departamento pessoal. Pergunta?
Não? Então, aqui, ó. O departamento pessoal, ó, o Ministério do Trabalho, ele é o detentor aqui, né, do DP. Então, qual é a subordinação principal do departamento pessoal? É o Ministério do Trabalho. Depois, empresas e escritórios, tá? Então, isso aqui é a subordinação do DP. O DP é subordinado do Ministério do Trabalho, que o Ministério do Trabalho também tem, né, uma detenção ali de, como é que eu vou dizer, de lei em cima do DP e em cima de em cima das empresas e escritórios. As empresas, porque ele cobra que a lei precisa ser cumprida, a lei trabalhista, e o DP, ele é obrigado a cumprir essa lei, fazer-se cumprir essa lei, tá? Então, aqui tem as obrigações legais, que são a CLT, né, em sua totalidade, e aqui não só a CLT, também tem a Constituição Federal, que são os fundamentos, lá, a lei fundamental, né, do trabalhador, lá, do cidadão. Aqui tem, para observar também, os sindicatos ali da categoria, né, garantido que a convenção coletiva ali seja observada em todos os âmbitos da empresa, tá? Então, não é só dentro do departamento pessoal, em todos os âmbitos da empresa. Muitos sindicatos, eles são muito imperativos e têm força aí dentro das empresas. Tipo, o sindicato dos professores é um que tem uma força enorme, o sindicato dos metalúrgicos é outro, sindicato do comércio é outro. Então, assim, o departamento pessoal ele tem que estar muito bem observando toda essa convenção coletiva de trabalho aí para que ele possa garantir aí uma, um âmbito sustentável, né? Uma correta aplicação, né, da convenção. E quem trabalha, né, em escritório de contabilidade, né, Adri, aí tem que se ater a diversas convenções coletivas de trabalho, né, porque daí presta serviços para diversos ramos de empresa e cada convenção coletiva de trabalho ela tem as suas particularidades, né. Então, quem trabalha em escritório de contabilidade tem uma responsabilidade bem maior, né, quanto à observância, né, da CCT. Então, é um belo desafio, né? Mas também ensina muito, né, para quem trabalha dentro de escritório de contabilidade. Exatamente. Então, e principalmente porque tem várias, né? Então, é esse que é a grande As sacada. datas, né? Várias datas É, bases, várias, né, particularidades. Então, assim, não pode se particularidades, perder, exatamente. né? Tem que ter um controle muito próximo, né, de tudo que está previsto nas convenções que o escritório, né, de contabilidade atende. Então é isso, viu? Como o departamento pessoal não é só aquela coisinha ali, bonitinha. Então agora eu coloquei aqui para vocês que a gente vai pular, é uma leitura obrigatória depois que vocês baixarem todo esse material, tá? É sobre a reforma trabalhista e seus aspectos positivos e negativos. É legal vocês dar uma lida nestas leis aqui, tá? Que é a reforma trabalhista para vocês saberem do que se trata, porque aqui ela está bem sucinta, tá? Ela está bem tranquila de ler. Aqui vocês vão saber para que ela se, do que se trata, quando que ela foi, né, ali reformada, né, que é a reforma trabalhista aqui que a gente traz. Então a gente coloca uma leitura obrigatória, porque senão vai ficar muito intenso e muito chato esse nosso curso. Né? Então, tirando as besteiras que eu falei, né? Que tá gravado aqui pior. Aí, mais essa questão aqui da reforma trabalhista e desse pedacinho aqui, tá, pessoal? A reforma trabalhista, se a gente for para pensar, né, Adra já vai fazer em novembro deste ano ela fecha 8 anos. Então é algo que já não é tão novo, né? E é algo que é fundamental que quem atua com o departamento pessoal esteja sabendo, né? Precisa estar atualizado, precisa saber quais foram as suas mudanças para não incorrer em erros, né, na hora de realizar os procedimentos aí relativos ao departamento pessoal. Exatamente. O departamento pessoal ele é elaborado todo em cima da legislação trabalhista. Conforme eu falei, ele é subordinado ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é que faz as leis, né? Faz as leis, não, é que impõe essas leis trabalhistas. Então, então,
o departamento pessoal, sempre quando a gente for trabalhar com ele, a gente precisa saber o mínimo de lei, tem que ler. Tem que gostar de ler, tá? E não é só a legislação trabalhista, tem que ler também a legislação previdenciária quando se trata de alguma coisa em relação à saúde do colaborador, aos afastamentos. Então, tem muita coisa envolvida, mas que também não é um bicho de sete cabeças, pessoal. Quem gosta de DP, vai lá e faz, porque é bem legal e é uma coisa assim que ensina muito e que tem muito campo depois aí, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de formas de contrato de trabalho, de admissão. Então, quando a contratação se dá, né, a carteira de trabalho ela é assinada, então ela é feito o registro ali conforme o artigo 3º da CLT, garantindo ali todos os seus benefícios ali, como a gratificação natalina, né, que é o 13º, FGTS, INSS, o Vale Transporte, férias, benefícios concedidos ali pelo próprio empregador, então várias situações ali se dá naquele contrato de trabalho, tá? Nem tudo é registrado dentro do contrato de trabalho, pessoal. Tem que ver também que muitas empresas têm o seu regimento interno, tem o seu regime interno que se diz. Então, tem empresas lá que dentro do regimento interno, eles colocam lá dentro da sua cartilha lá, né? Que no dia do aniversário o colaborador pode tirar o dia de folga. Isso é um benefício, né? Também tem lá o seu plano de cargos e salário. Fez tanto tempo, ele cumpriu todas essas habilidades aqui, cumpriu tudo está dito dentro desse plano de cargos e salários, ele vai subir de cargo independente de como se suportar, se comportar. Então, essas coisas são benefícios dados pelo empregador. Então, isso aí, quando é CLT, esse empregador ele tem, né, aquela prerrogativa a mais do que um funcionário aí, do que um colaborador aí autônomo, tá? Então, a gente tem vários tipos de contrato. Temos jovens aprendizes, que são de 14 a 24 anos, cursando regularmente aí o ensino médio, né? E pode ser contratado. Mas também ele não precisa ser só do ensino médio, ele pode estar cursando aí também um ensino superior, né? Então, o contrato de trabalho tem prazo determinado por 2 anos, né? Podendo ter duração de 2 e ser assegurado. A Letícia, você é? Ah, aqui é só até 2 anos, ele não pode ser prorrogado, né, por mais 2 anos. Eu já ia falar besteira, ele é até 2 anos. O programa assegura aí, né, uma CTPS, um salário, férias, 13º, vale transporte, vale refeição e outros benefícios aí que o empregador queiram, né, estender aí para o menor aprendiz. Então é muito legal, porque é uma forma de aprender ali como é que eu digo, a profissão que a pessoa está escolhendo, né? Parabéns, Letícia. Jovem aprendiz é muito legal. Temos os estágios, né? Que são os encargos são menores, né? Que a gente sabe ali que o máximo ali de encargo em cima de um estagiário ali é 20%. Então a contratação deve ser imediata, deve ser intermediada por um agente integrador. Aqui no Sul nós temos o CIE, mas eu soube que o CIE ele é a nível Brasil, né? Mas tem outros lugares aí que o CIE não é tão forte. Aqui no Rio Grande do Sul é muito forte, mas a gente tem a PUC, nós temos ali temos uma sociedade da PUC, tem a BRH também, que também faz essa integração de estágio. Tem as universidades, então, dependendo aí, nós temos vários agentes integradores. Porém, tem que ter esse agente para que o contrato do estagiário ele não é feito dentro da empresa que contratou. Ele é feito dentro do agente integrador, tá? A contratação temporária. Ela é utilizada para suprir demandas aí como substituições de volumes extras de atividade ou serviços por tempo determinado aí de trabalho. Ele é regido por uma lei de contratação temporária e tem os direitos garantidos em CLT, tá? A terceirização,
após a implementação da reforma trabalhista ali, ela ganhou um novo escopo, né, que permite as empresas contratarem aí, não contratarem apenas aqueles serviços periféricos, como limpeza, segurança, mas também atividades fins, como atividades administrativas aí dentro das empresas. Então, teve aí um ganho muito significativo aí para a terceirização. O home office, né, que é o trabalho remoto, que é uma das modalidades de contratação mais aceitas aí devido à sua praticidade na execução de tarefas e na manutenção da conexão aí com as empresas à distâncias. Então, para formalizar essa modalidade, é necessário estabelecer acordo individual entre funcionário e empresa, onde os termos e condições de trabalho em home office são detalhados e firmados. E muitas vezes, gente, firmado em sindicato, tá? A maioria. Trabalho intermitente, que é remunerado por jornada ou por hora de trabalho, com direito a férias, FGTS, INSS, 13º, proporcional garantido em lei. Como que funciona o contrato intermitente? O trabalhador, ele foi chamado, tá? 1, 2, 3 vezes dentro do mês. E aí, quando for fazer a folha dele ali no mês, que é no final daquele mês ali, vai ser feita a folha dele para pagar, já paga ali férias, FGTS, INSS, 13º, paga tudo ali dentro daquele mesmo mês, tá? Aí, isso é o trabalho intermitente. Aí, tá, ele foi, beleza, encerrou aquele contrato ali. Mês que vem ele volta, reabre o contrato e faz a mesma coisa, tá? Isso é trabalho intermitente. Trabalho eventual. Apesar de não possuir um vínculo empregatício, esse trabalhador eventual é regido por um contrato de trabalho com características próprias que devem ser cumpridas, tá? Então, o trabalho eventual aí é muito usado naqueles trabalhos de tarefa, eu acho, alguma coisa assim. Eventualmente a pessoa vai lá e presta aquele serviço. Ela tem aquele contrato, ela recebe aquele valor ali e ela vai cumprir o que tem no contrato. Não é CLT, tá? É diferente um pouquinho. Trabalhador autônomo ocorre quando o profissional liberal, né, presta um serviço para aquela empresa e não emite nota fiscal, e sim emite um recibo de RPA, tá? Pessoa jurídica é um recibo de pagamento autônomo de pessoa jurídica, porém só com CPF, tá? Que é uma coisa assim que eu acho muito bom, porque às vezes precisa ali de um trabalhador, a pessoa não tem como abrir uma empresa para emitir nota fiscal. Então, a lei aí permite essa modalidade aí que eu acho muito boa. Então, qualquer um pode ser prestador de serviço autônomo, sim, se tu tens uma profissão, pode, tá? Não precisa ter, eu tenho que ter uma faculdade, eu tenho que ser um profissional que preciso ter uma carteirinha, não. Tem uma profissão, pode prestar aquele serviço, pode ser autônomo. Trabalha em regime de tempo parcial. Esse é aquele trabalho cuja duração não excede 25 horas semanais, tá? Então, essa lei complementar aí, 150 de 2015, ela também veio aí muito para o empregado doméstico, né, que ficou se submetendo aí a essa lei trabalhista aí, né, essa carga horária aí de 25 horas semanais. Mas também ele pode, né? Que são aqueles trabalhadores domésticos que trabalham 3 dias por semana. Mas se ele trabalha 5 dias por semana, que são as suas 40 horas ali, é outro tipo de trabalho de regime. Mas tem essa vantagem aqui desse tempo parcial, tá? Vamos lá. Tá meio demoradinho, né, Daisy? Tá. Mas vamos lá, Vamos vamos lá. passando aqui os documentos para admissão, né? A Adri vai passar. Dá para passar, acho que mais Isso. rapidinho, Adri, que esse material eles vão ficar depois, né? Então vamos dar Sim. ênfase. Então vamos lá. A ficha de admissão, modelo e-social, a gente trouxe o modelinho ali, tá muito pequenininho, mas é uma ficha que é legal se ter, porque ali sabe tudo que o e-social pede. Então, tendo os dados dentro daquela ficha, não se perde. Ali os exames admissionais, que são os ASOS, né?
documentos de identidade ali, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento, casamento, né? Fornecendo ali as informações relevantes que se precisam, né? Título de eleitor e reservista, a foto, que hoje em dia eu acho que não precisa mais, porque já é tirado direto dentro dos sistemas lá, e dados bancários. Esses são documentos para admissão. Aqui nós trouxemos um modelinho de ficha social, só que está muito pequenininho. Pode ser que quando vocês baixem o material aí vocês consigam ver melhor. Controle de licença, que é uma tarefa que envolve gerenciamento, afastamento legal ali de férias, licença maternidade, licença paternidade, afastamento por motivo de saúde, né? Aquelas licenças lá sem vencimento que tem quando se trabalha com professores, né? Para que a empresa aí mantenha um ambiente ético e inclusivo, né? Então, esses controles de licença, eles são muito importantes. São necessários que permitam aí o acompanhamento individualizado de cada licença, de cada afastamento, sendo permeado na legislação, garantido que o licenciado não fique desamparado e a empresa esteja cumprindo com suas obrigações. Controle de benefícios também é uma das formas que garante o engajamento aí dos colaboradores. É uma tarefa meia complexa aí, né? Mas contudo é uma forma eficaz de reter talentos. Complexa por quê? Porque às vezes os benefícios aí eles são meio complexo de se como é que eu vou dizer? Fazer a De se gestão, né? controlar, exatamente, de se controlar e de fazer a gestão, né? Porque dependendo ali da empresa é um fluxo meio complicado. Vocês Mas para conseguem ver quem até agora, né, o quanto, olha a quantidade de áreas, né, que a gente já falou, né, que a Adri já trouxe, né, de áreas de atuação que se pode ter, né, dentro do departamento pessoal. Não pense assim, numa empresa, claro, uma empresa pequena, talvez uma ou duas pessoas deem conta de tudo, mas numa empresa maior, né, Adri, então são várias pessoas trabalhando e normalmente elas ficam alocadas em alguma dessas áreas, né, trabalho no setor de benefícios, por exemplo. Vamos dar um exemplo aí das lojas Renner, que é uma loja, né, que tem todo o Brasil, por exemplo. Tem um setor de benefícios para poder fazer esse controle para todos, né, os colaboradores da rede. Imagina a quantidade de funcionários, né, que tem a lojas Renner. Então não tem como essa pessoa que trabalha no controle de benefícios também fazer a folha de pagamento, também fazer as admissões. Então, olha a quantidade, né, de possibilidades de trabalho que o departamento pessoal abre, né, para quem gosta da área e também vai, a gente também não vai gostar de tudo, né, Adri? A gente também acaba se identificando mais com uma área do que com outra, e aí faz cursos, né, específicos para se atualizar melhor nessa área, que tudo isso ajuda, né? Então, os cursos esses específicos, paralelos, que vocês podem fazer, muitos até gratuitos na internet, outros pagos, são bem importantes para que vocês se qualifiquem mais dentro da área de atuação de vocês, seja ela na UC7 aqui, né, departamento pessoal, ou seja em outra área aí da contabilidade, né? Exato, exatamente. Então, para cada item que a gente vai falando ali, um se especializa em folha, outro em rescisão, outro em benefício, né? Outros em contratos. Então, olha, tem uma gama, cada coisa dá para se especializar e em grandes empresas trabalha unicamente naquilo ali. Eu Né? gostava da área, quando eu trabalhei com o departamento pessoal, eu gostava da folha de pagamento, porque a folha de pagamento ela é complexa e ela traz assim, a gente consegue compreender, né, quais são os direitos, né, da gente enquanto trabalhador, quais são os deveres, né? Então, ela trazia isso. A parte que eu menos gostava, hoje é tudo mais automatizado, né, mas era o ponto. Ah, tem que fechar ponto. Meu Deus, para mim era a pior parte. Mas assim, a gente acaba aprendendo, né? Porque daqui a pouco não adianta, a gente vai chegar algum momento da nossa vida que a gente vai se deparar e vai ter que fazer aquilo ali, então a gente acaba fazendo mesmo, mas o ponto ele é complexo. O ponto agora tá mais tranquilo, né? Mas antigamente era mais complexo. Gestão de férias, pessoal. Gestão de férias também é muito importante, porque a gestão de férias, ela foca em garantir os direitos de todos os colaboradores, né? Dentro de um certo período. Então, ela envolve muitas ações ali planejadas, porque quando acontece ali as férias,
de um colaborador, a empresa, quem está fazendo aquela gestão ali, ela tem que saber que ela já tem que alocar um outro trabalhador para aquela para aquele setor ali. O setor não pode ficar descoberto. Então, isso é fazer gestão de férias, tá? Não é só dizer assim, ah, fulano vai sair de férias. Não. É fazer a planilha, mandar lá para aquele setor, olha, fulano tem até tal tempo de sair de férias. Aí lá o setor, o gestor vai olhar e vai dizer, vai conversar com os colaboradores dele, vai fazer toda aquela gestão de férias, volta para o RH, para o departamento pessoal saber, né, quem é que vai ficar no lugar de quem, porque muitos trabalhos têm ali um complemento salarial, né? Principalmente em trabalho de confiança, que são esses trabalhos de gestão, quando um colaborador fica no lugar de um gerente, muitas empresas, que são essas grandes empresas aí, que tem ali como é que eu vou dizer, tem um conselho, alguma coisa lá dentro dessa empresa, ela vai querer pagar, né, aquele salário substituição. Então, existe isso também, por isso a importância da gestão de férias, que é controlar a agenda, planejar a substituição, emitir o aviso de férias 30 dias antes para assinar, fazer o cálculo das férias, cálculo da folha de pagamento, acolhimento no retorno de férias, porque geralmente quem não trabalha em departamento pessoal não entende as férias quando volta, não entende por que que não recebe, não entende por que que tá só com aquele salário ali, né? Fica desesperado, então tem que ter aquele acolhimento, tem que tentar mostrar ali para o colaborador para que ele entenda como que acontece isso, né, gente? Então é bem mais complexo. Bom, agora falando um pouquinho de folha de pagamento, né, que ela é um RP, um planejamento de recursos empresariais e tem como objetivo de cumprir as obrigações trabalhistas, tributárias, que ela é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. A folha de pagamento, o sistema ali, ele é fundamental. Então, para que isso aconteça, a folha de pagamento ela precisa ser organizada de forma eficiente, parametrizada com todos os eventos, com todas as rúbricas necessárias e principalmente com a legislação. Tá? Então, a folha de pagamento ela é indispensável para o controle financeiro de toda a organização, independente do seu porte ou da quantidade de colaboradores que possui, tá? Os documentos permitem a comprovação e a realização dos recolhimentos de encargos, pagando ali os salários e os benefícios corporativos, tá, gente? Então, essa é a folha de pagamento. Agora, doutora Deise toma conta